Unibanco. Você investe com segurança e o seu dinheiro cresce mais rápido. Nem parece banco. Unibanco oferece Jornal Nacional. Tragédia e mistério na Amazônia. Um jatinho consegue pousar depois de sofrer um impacto durante o voo. Mas um Boeing da empresa Gol com 155 pessoas cai sobre a floresta. E militares afirmam que não encontraram sobreviventes. Nossos repórteres mostram a dificuldade na operação de busca no maior desastre da aviação brasileira. E o início da investigação das causas do acidente. O escândalo da compra do dossiê. O delegado que apreendeu dinheiro com petistas assume que distribuiu as fotos. O PT acusa o PSDB e critica a imprensa pela divulgação. E os tucanos voltam a cobrar explicações sobre a origem dos reais e dos dólares. Na véspera da eleição, Ibope e Datafolha apontam pela primeira vez este ano para a possibilidade de segundo turno. Veja agora no Jornal Nacional. Boa noite. A aviação brasileira conheceu hoje a maior tragédia de sua história. As buscas continuam, mas as equipes de resgate ainda não encontraram sobreviventes nos destroços do avião da Gol que caiu na Serra do Cachimbo, em Mato Grosso. O desastre misterioso foi ontem à tarde. O 737-800 da Gol era um avião como este, novo, com apenas 200 horas de voo e sistema para alerta de colisão. Ele saiu de Manaus às 3h35 da tarde de ontem, horário de Brasília, com 149 passageiros e 6 tripulantes. O destino final era o Rio de Janeiro, com escala em Brasília. O acidente envolveu um outro avião, um jato executivo Legacy da Embraer, feito por encomenda. Estas imagens foram feitas pouco depois da decolagem, às 2h51 da tarde de ontem, no aeroporto de São José dos Campos, no interior de São Paulo. O avião tinha acabado de ser entregue pelo fabricante e também tinha o equipamento de alerta de colisão. O último contato do avião da Gol com a torre de controle da aeronáutica foi às 4h58. O avião, segundo a empresa, tinha combustível para prosseguir voando até às 8h30 da noite. Às 9h50, a Gol confirmou em nota o desaparecimento. Segundo a aeronáutica, pode ter ocorrido um choque, uma colisão entre os dois aviões na altura da cidade de Jacareacanga, no sul do Pará. O Legacy conseguiu pousar na base aérea da Serra do Cachimbo. O choque teria provocado a desestabilização do Boeing da Gol, que caiu a 30 quilômetros do município de Peixoto de Azevedo, no norte de Mato Grosso, divisa com o Pará. Estas são as primeiras fotos dos destroços do 737-800 da Gol. Na mata fechada, mostram parte da fuselagem do avião. A investigação sobre o que teria provocado a colisão deve demorar, segundo a Infraero, pelo menos 3 meses. Esses aviões tinham que estar a 300 metros um do outro. Não estavam, tanto que bateram. Então essa é a primeira pergunta. Por que que eles não... O que que aconteceu que fez eles virem para o mesmo nível de voo, a mesma altura? Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, as buscas continuam amanhã e a equipe vai ser reforçada. Nós vamos ter condições de, no local, identificar se há algum sobrevivente no local. Se não encontrarmos ninguém, é possível ainda que algum sobrevivente que esteja em condições de caminhar, ele se adentre à selva. Aí será um outro problema, a gente tentar localizar alguma pessoa. Segundo a Infraero, outra hipótese para o acidente é de que pedaços do Boeing já com problemas teriam atingido o jato Legacy. Uma pergunta intriga especialistas em segurança de voo. Por que os pilotos de 2 aeronaves modernas que dispunham de equipamentos sofisticados não teriam percebido a aproximação do outro avião? Os 2 aviões possuem um radar chamado TCAS. É um sistema independente de qualquer outro equipamento de navegação aérea e dos controles de solo. De diversos pontos da aeronave, o radar emite sinais. O sistema detecta qualquer obstáculo e faz soar um alarme na cabine. No caso de 2 aviões voando um em direção ao outro, o sistema ainda é capaz de orientar automaticamente um avião a manobrar para cima e o outro para baixo, por exemplo. Mas o sistema pode apresentar falhas justamente por causa das más condições do tempo. É o que os especialistas chamam de armadilha d'água, uma formação de nuvens muito carregadas que podem provocar uma falsa leitura dos dados. O radar detecta a nuvem, mas não
que há um avião dentro dela. Nem o que está fora está enxergando quem está navegando dentro da nuvem, e o que está dentro da nuvem também não está enxergando aquilo que está fora do seu alcance. Ele está com uma perturbação no radar. A impressão que se tem é que é uma falha conjugada de equipamento e procedimento. O inquérito vai revelar isso com bastante detalhe. O piloto e os passageiros do jato da Embraer não tiveram ferimentos. O depoimento deles é essencial para as investigações. O jato Legacy, fabricado pela Embraer em São José dos Campos, pertence à empresa americana de táxi aéreo Excel Air. A bordo estavam 5 pessoas, o piloto brasileiro e 4 passageiros americanos. Entre eles, o repórter do The New York Times, Joey Sharkey. Sharkey mandou um e-mail para a mulher nos Estados Unidos, informando que houve um pouso de emergência e que estava bem. Todos prestaram depoimentos por 5 horas a funcionários da base militar da Serra do Cachimbo. O piloto contou que pediu autorização para descer na base militar. O jato estava com a asa quebrada e havia problemas na parte hidráulica, que controla o voo. O Legacy decolou de São José dos Campos em direção a Manaus para reabastecimento e apresentação de documentos. Os Estados Unidos eram o destino final. De acordo com a Infraero, o plano de voo foi elaborado pela Embraer e apresentado à Torre de Controle de São José dos Campos. Dependendo para onde vai, a autonomia, setar o peso, então eles não dá para ir para o exterior direto. Então eles fazem o último pouso em Manaus, porque isso já é normal, é um procedimento normal. O avião ficará retido na base aérea até que a investigação seja concluída. A Embraer também enviou técnicos de segurança de voo para ajudar a esclarecer as causas do acidente. A mata fechada dificultou a aproximação das equipes de resgate. E no fim da tarde, os primeiros homens a chegar aos destroços relataram um cenário de horror. O tráfego aéreo está fechado num raio de 75 quilômetros do local do acidente. O avião caiu numa área de floresta densa, o que dificulta o acesso. A base de apoio para o resgate foi montada na fazenda Jarinã, a 230 quilômetros de Peixoto de Azevedo, norte de Mato Grosso, e a 40 quilômetros do local do acidente. De lá, partiram os helicópteros que localizaram os destroços. Segundo a Força Aérea, 4 homens da Brigada de Paraquedistas desceram por meio de rapel numa área próxima com a missão de abrir uma clareira para permitir o pouso das aeronaves e facilitar o resgate. A força-tarefa é formada por 60 homens da FAB, além de policiais militares e bombeiros de Mato Grosso. A aeronave foi vista pela última vez no fim da tarde de ontem. Moradores da região contam que estranharam um avião tão grande voando baixo e aparentemente desgovernado. Meus companheiros de trabalho viu quando o avião deu zigue-zague em cima no alto, né? E desceu em prumo de bico, virando, dando volta, né? Aí meus companheiros viu. Eu ouvi só a explosão, só que eu vi. Na fazenda Jarinã, aeronaves pousavam e decolavam a todo momento. Nas cidades da região, os hospitais se mobilizaram. Foram acionados médicos, enfermeiros e voluntários para ajudar no atendimento. Recebeu com muito pesar, né? Porque são várias vidas que ali estão sofrendo e os familiares também. Realmente é desesperadora a situação. A repórter Eunice Ramos está no município de Peixoto de Azevedo, em Mato Grosso, próximo à fazenda que serve de base para a Força-Tarefa. De lá, ela traz novas informações sobre a tragédia ao vivo. Boa noite, Eunice. Boa noite, Fátima. Das 3 equipes de resgate que trabalham no local, apenas uma delas, com 12 homens, vai permanecer na mata durante a noite. Mas o trabalho só inicia amanhã. A Infraero já confirmou, não há sobreviventes. Além do tráfego aéreo, a FAB também fechou as rodovias da região. Somente caminhões com câmaras frias estão autorizados a circular até a fazenda Jarinã, onde foi montado o quartel-general desta operação. Também foram acionados os índios da aldeia Piaruçu para ajudar no resgate. Eles vão até o local de carro e de lá seguem a pé pela mata. Bonner. Obrigado, Eunice. Daqui a pouco, as últimas informações sobre o desastre. E sobre os parentes dos passageiros. Neste domingo, 10 para 7 da manhã, nova direção. Parentes dos passageiros do voo 1907 passaram a noite nos aeroportos em busca de informações. Passava das 9 da manhã quando as famílias receberam a notícia. O avião foi localizado. Começava outra agonia. Alguém sobreviveu? A gente tem que ter fé e esperança, porque de repente é a única coisa que nos resta. A longa espera por respostas começou pouco depois das 6 da tarde de ontem, horário previsto para a chegada do voo 1907 a Brasília.
O painel orientava os parentes a procurar a companhia aérea que informou sobre o sumiço do avião. Drama que se repetiu nos aeroportos de Manaus e do Rio de Janeiro. Por volta das 2 da manhã, a Gol divulgou a lista dos passageiros. Era minha esposa. Filmaram o nome dela só. Não tem notícia nenhuma. 71 passageiros deveriam desembarcar em Brasília. Entre eles, o técnico de informática, Gilclei Costa, que pretendia fazer uma surpresa para a namorada. O presente de aniversário dela seria um pedido de casamento. Em Porto Alegre, enquanto esperava por notícias, o avô do passageiro André Luiz Fontoura imaginava o neto na cena do acidente. Ele deve estar ajudando os outros sobreviventes. O guri é formidável. No comando do avião, um experiente piloto, Décio Chaves Júnior, 44 anos, especialista em Boeing e considerado um grande conhecedor da região amazônica. Ele entrou para a Gol em 2001 e logo acumulou a função de instrutor de voo. Ele tinha aproximadamente 15 mil horas de voo, 4 mil horas no equipamento 737. Quem perdeu o voo 1907 mal consegue acreditar que escapou da tragédia. José Ricardo de Medeiros não pôde embarcar porque o nome dele estava errado. O serralheiro, de 28 anos, soube do acidente enquanto esperava o voo da madrugada. Vi a notícia no plantão, no telão que estava lá. Então, levantei e no momento que eu vi que era o código do voo que eu estava para vir, o 1907, então eu fiquei muito trêmulo. Fiquei sem conseguir falar, angustioso, não sabia se chorava, se agradecia a Deus. Mas depois eu fechei meus olhos, falei com Deus e só Deus mesmo para fazer isso em nossas vidas, no caso, né? O paraense Wellington Pípolos, de 37 anos, experimentou esse milagre pela segunda vez. Em 2004, desistiu de um voo que caiu no meio da floresta. Ontem, em cima da hora, de novo, resolveu não embarcar. As coisas não acontecem por acaso e nem acontecem antes da hora, né? Eu não penso que vou sofrer um acidente aéreo. Segunda-feira eu já estou viajando de novo. Um dos acidentes aéreos mais marcantes do Brasil completará 10 anos no fim de outubro, mas o maior até hoje é mais antigo. O pior acidente até hoje havia acontecido no Ceará há 24 anos. Na madrugada de 8 de junho de 1982, um Boeing 727-200 bateu contra a Serra de Aratanha e caiu no meio da mata poucos minutos antes de aterrissar no aeroporto de Fortaleza. As 137 pessoas que estavam a bordo do voo 168 morreram. Em 1989, outro acidente, na mesma região em que caiu o avião da Gol ontem. Um Boeing 737-200 da Varig fez um pouso de emergência no meio das árvores, no norte do Mato Grosso. O piloto César Garcês, que foi um dos sobreviventes, chegou a admitir que tomou rota errada. 8 pessoas morreram na queda, mas 46 saíram vivas. Como o lugar era de difícil acesso, as vítimas passaram 2 dias no meio da selva antes de serem socorridas. Nos últimos 10 anos, o número de acidentes aéreos no Brasil ficou abaixo da média mundial. Menos de uma ocorrência para cada 1 milhão de decolagens. Em toda a América do Sul, foi registrado o triplo de acidentes. Na China, o dobro. Mas as estatísticas não são consolo diante das tragédias. A pior já registrada dentro de uma cidade brasileira foi aqui em São Paulo. Numa manhã de outubro de 1996, um Fokker 100 da TAM caiu e explodiu poucos segundos depois de levantar voo do aeroporto de Congonhas. A causa, falha mecânica. Morreram 2 moradoras de casas atingidas e as 97 pessoas que estavam no voo 402.